interessante, né, Alessandro? Tudo isso que você está me falando me remete ao seguinte, né? Quando a gente fala de IoT, eu penso assim, cara, para a indústria, a gente está acostumado a falar dos equipamentos. Você falou, por exemplo, machine to machine, e a gente tem, historicamente, a gente tem o hardware com aquelas máquinas lá fazendo a tarefa delas, e aí a gente sempre pensava assim, tá, na indústria o que você vai ter? Vai ter um CLP que faz toda a lógica e entrega isso para um computador que faz a interação ali com o ser humano, vamos dizer assim. E hoje, quando a gente fala de IoT, parece tudo muito frágil. Cara, não parece que tem coisa para a indústria. E o que você está falando é justamente, é como se você tivesse tudo isso que eu falei, que a gente tem ali no chão de fábrica, com o CLP cuidando, você meio que dividiu em muitos pedacinhos que cada equipamento hoje, cada pequeno equipamento, cada IoT, ele tem uma tarefa específica com uma inteligência embarcada, e isso tudo se conversa, e a gente ainda volta para aquela necessidade que a gente tinha de ter alguém olhando para tudo isso que está acontecendo de maneira a associar de alguma maneira, né? Ou encontrar as relações, saber como, por exemplo, se eu quero saber como é que meu chão de fábrica, minha produção, como é que está tudo performando, eu preciso dos dados desses múltiplos sensores, coisa que antigamente a gente olhava e estava tudo ali no mesmo CLP, hoje a gente tem tudo distribuído, né? E eu acho que coloco mais uma informação, vamos dizer assim, na realidade do Brasil, tá, Alessandro? Eu acho que também a gente tem que fazer um recorte aí, né, que é empresas que às vezes não têm tanto recurso, né? Como é que tu vê a tendência dos equipamentos IoT? Eles estão ficando mais baratos, mais caros, melhores, mais confiáveis? Quer dizer, o cara que vai fazer um investimento hoje, qual é o tempo que ele vai levar para ter o retorno? Claro, depende boa pergunta, mas eu vou voltar 30 segundos na resposta anterior, que faltou um lequezinho, porque o Samir, ele me ajudou a complementar a resposta para você. Muita gente vai para o ambiente industrial achando que um CLP com 2 sensores é a resposta para tudo. E o que a IoT trouxe aqui? Não existe nada padronizado de prateleira que você pegue, compre e resolva 99% dos problemas. Para o IoT é exatamente o oposto. Tudo é extremamente customizável para a aplicação. Toda vez que você tenta generalizar um dispositivo para N produtos, você vai falhar miseravelmente na implementação disso, e é o que eu mais tenho visto hoje nos suportes que nós damos, são falhas aonde o cara quer pegar um item de prateleira e enfiar num lugar que não foi feito para aquilo. O que você está querendo dizer, ver se eu entendi corretamente, é que na indústria, normalmente eu ia lá no CLP e cada tarefa que tivesse que ser feita, eu implementava uma lógica no CLP, e o que você está falando basicamente é que cada tarefa, hoje eu olho qual é o equipamento que vai me atender naquela tarefa, certo? Perfeito. E aí eu vou emendar nessa pergunta do Alexandre. Você, tá bom, legal. Então quer dizer que eu tenho que fazer um equipamento para cada coisa. Quanto custa isso? Quanto demora isso? Qual é o tipo de profissional que eu preciso para criar um negócio disso? Mas antes, Alexandre e Samir, e pessoal que está nos ouvindo aí, você me perguntou assim, cara, e como é que eu escolho o protocolo de RF? Se ele me convida para uma análise do projeto do produto, eu já abro um slide aqui para eles, mostrando pelo menos 12 protocolos diferentes. Qual é o melhor? Eu não sei. E eu vou te dizer, o cliente não sabe. O que o cliente sabe? Ele sabe uma coisa. Aquela fábrica de carros, aquela fábrica de vinhos, aquela plataforma de petróleo tem essa característica de dimensão, tem esse throughput de dados que precisa ser colocado, tem essa necessidade de robustez. Com esses parâmetros, nós vamos lá mexendo nas características de cada protocolo e encontrando quem é o rádio, quem é o dispositivo, quem é a coisa que parece ser mais adequado. Tá? A gente pode chegar à conclusão que o LoRa, para ambientes indoor, não seja tão bom quanto é para outdoor. Né? O Zigbee para ambientes indoor pode ser muito bom e pode ser ruim para ambiente outdoor. E aí a gente começa a refinar isso. Então, pensando em hardware, quando a gente define quem é o sensor, depois define quem é o rádio, aí sim eu tenho um pacotinho de dados retirado daquele ambiente que eu mando para um gateway que vai concentrar e jogar aí no Ellipse e fazer toda a parte de nuvem, de processamento que vocês já estão muito acostumados.
E aí, Alexandre, o cara fala assim, pô, muito bonito esse discurso do professor Alessandro. Bora a gente desenvolver a nossa caixinha, então, que vai resolver os nossos problemas. Quanto tempo demora isso? Depende. Mas eu posso te dizer, sem muito medo de errar. E é triste essa informação que eu vou trazer para o nosso público aqui, tá? Eu não vi nenhum caso de sucesso do Brasil em que o cara sentou a bunda na cadeira, rascunhou no papel o que são as coisas IoT que ele quer levantar, fez algumas análises e criou a primeira prova de conceito para depois entrar em produção que funcionasse antes de um ano. Um ano no Brasil é um tempo razoável para você partir de um rascunho feito no papel do que são as dores de campo que você quer resolver, ter uma prova de conceito, implementar e pensar em entrar em linha de produção. Quanto custa esse um ano? Aí varia ainda mais. Porque assim, eu tenho uma discussão ferrenha com diversos clientes que precisam de poder de processamento um pouco mais elevado, e eles podem pensar em colocar um computador industrial lá no campo ao invés de usar um CLP, por exemplo. Só que esse computador industrial é muito caro. A gente está falando de cara que custa $400, $500 por unidade. É muito caro. Então ele não vai para o computador industrial porque é ofensivo esse preço. Ele tenta descer para um System Module, que é um cartãozinho que você encaixa numa placa e faz. Um System Module, dependendo do modelo de System Module que a gente está falando, o cara vai pagar $100. Aí o que acontece 99% das vezes quando eu mostro para ele que existe um System Module de $100? Ô, professor, mas não dá para fazer com a Raspberry Pi, que custa $45? É metade desse System Module que você tá me mandando aí, cara. Pra que eu vou gastar $100 nessa porcaria? Aí o cara não entende que um hardware do nível de Raspberry Pi foi desenvolvido para um ambiente educacional. E não para o ambiente industrial. Que quando ele enfiar isso nas variações de tensão de um motor, da linha de produção da Volkswagen, da GM, da Ford, né, que liga aquelas prensas gigantescas para cortar chapa, então você imagina qual é o tamanho desse motor e qual é a variação de tensão na rede elétrica que você ligar e desligar esses motores ao longo de um dia de produção geram. Tá? A Raspberry Pi vai resetar, vai queimar a entrada, vai queimar a saída. Não é um hardware construído para um ambiente industrial. Ele é um hardware ótimo para você pôr na sua bancadinha do seu laboratório, fazer testes, aprender o que é um Linux, aprender o que é um device drive. Então o cara tem uma... Olha que absurdo que nós temos, meninos. O cara tem na cabeça dele uma referência de preço que é subsidiada por uma foundation. Tá? Porque se eu pegar a lista de material da Raspberry Pi e você for montar a Raspberry Pi aqui no Brasil, você vai gastar $150 para fazer uma Raspberry Pi. Só que você entra no site da Newark, da Farnell, que é o vendedor oficial de Raspberry Pi, tá lá $45. Que mágica que existe? A mágica que existe é que a Foundation financia essa diferença. E o cara quer pegar esse hardware e colocar numa caixinha preta e dizer, não, tá aqui minha solução, vai dar problema. De certa forma, acho que a gente até voltou um pouco no que a gente já está acostumado, né, Alexandre? Poxa, quantos protocolos que a gente tem no ambiente industrial que a gente está acostumado a lidar. A gente falando, por exemplo, de CLP, né? Hoje a gente tem drivers, acho que mais de 450, não é isso, Alexandre? Mais de 450 drivers desenvolvidos. Quase 500. Quase 500 drivers desenvolvidos. Então, basicamente a gente conecta qualquer coisa sobre qualquer meio. Isso para os mais diversos equipamentos. Então, e por que tem tanto, né? Porque cada um tem a sua necessidade específica, né? Então, cada um implementa seu. Exato. Então, o IoT está no mesmo, né? No mesmo... tem as suas necessidades específicas, não adianta você colocar no ambiente industrial algo que foi, como você bem colocou, né, desenvolvido para ambiente educacional, né? Exato. E aí, Alexandre, só para fechar essa sua pergunta, quanto tempo eu gasto, quanto dinheiro eu gasto para eu desenvolver a minha Raspberry Pi industrial para o meu projeto? Cara, eu consigo ajudar um cliente que quisesse fazer isso, a desenvolver a sua própria Raspberry Pi, e a gente ter uma lista de material que o custo dessa lista de material ficasse em torno dos $40.